Parashá dessa semana, Parshat Tzav, continua nos trazendo leis e detalhes sobre os sacrifícios de oferendas que eram trazidos no templo, todos os tipos de oferendas para diversas circunstâncias e situações. E num dos versículos bíblicos da nossa Parashá encontramos a frase que nos diz: Deus fala para Moshe ordenar a Haron. Haron era o sumo sacerdote e os sacerdotes eles eram encarregados do serviço ritual no templo, desde o tabernáculo no deserto e mais tarde no santuário em Jerusalém. Tzav et Aharon ved banav lemor. Ordene a Haron e aos seus filhos e descendentes, dizendo o seguinte: transmita a eles as leis e pormenores, os estatutos das oferendas referentes aos sacrifícios. Zot Torah Ta'olá. Essas são as instruções da oferenda chamada Olá. Olá vem da palavra La'alot, de elevação, ascensão. Mais tarde nós vamos encontrar também Vezot Torah Tachatat, na nossa parashá mais adiante. E essas são as instruções referentes à oferenda de expiação para uma pessoa que cometeu um pecado, uma transgressão, ou Vezot Torah Ta'asham. Essas são as instruções da oferenda daquela pessoa que é culposa também por ter cometido algo de errado, e assim por diante. Então aqui a palavra Zot Torah Ta'olá, Torah Tachatat, Vasham Torah, seria, inclusive se fala que a palavra Torah vem da raiz Horá. Horá significa ensinamento, orientação. Né? Então esses são os ensinamentos referentes à oferenda de Olá, de Hatat, de Hasham, a cada tipo das oferendas. Mas nós sabemos que Torá é Torá, ou seja, aqui, nesse contexto, literalmente, a palavra Zot Torah Ta'olá se refere aos ensinamentos, às instruções referentes à oferenda. Porém, os nossos sábios dizem no Talmud algo muito importante. Amar Rava, falou o sábio Rava. Daqui nós aprendemos Zot Torah Ta'olá, Zot Torah Tachatat, Torah Ta'asham. Kol ha'osek b'Torah, todo aquele que se dedica ao estudo da Torá, Eino tzarich lo olá velo mincha velo chatat velo hasham, ele não precisa recorrer a essas oferendas, aquela oferenda de mincha, de chatat, de hasham, de perdão, de expiação e outras mais. Amar Rabi Yitzchak, e complementa o sábio Rabi Yitzchak Minayin, de onde nós aprendemos isso, Shenemar, do versículo que consta na nossa parashá, Zot Torah Tachatat, Vezot Torah Ta'asham. Daqui se aprende, Kol ha'osek betorat Chatat, Ke'ilu ikriv Chatat, Vechol ha'osek betorat Hasham, Ke'ilu ikriv Hasham, que toda aquela pessoa que estuda na Torá as leis referentes às oferendas, seja as oferendas de expiação, seja as oferendas de agradecimento, seja as oferendas que se traz simplesmente por louvor a Deus, aquele que estuda na Torá as leis referentes à oferenda é considerado como se estivesse na prática trazendo essa oferenda. Então não há dúvida que na época que nós tínhamos disponível o santuário Beit HaMikdash, então se havia necessidade de trazer a oferenda, tinha que se literalmente trazer a oferenda. Porém, 2/3 da história do povo de Israel, nós passamos, boa parte da nossa história passamos sem o Beit HaMikdash, quando estamos no exílio, quando estamos na diáspora, etc., até os dias de hoje, que antecedem a chegada de Mashiach, ainda não temos o Beit HaMikdash. De forma iminente, Bezrat Hashem, logo vamos ter o terceiro Beit HaMikdash com a vinda de Mashiach, mas até então ainda não dispomos do Beit HaMikdash, e essas oferendas só podem ser trazidas de forma, ou seja, no sentido literal, na prática, somente dentro do Beit HaMikdash, no local do Beit HaMikdash, no local escolhido, e não em outro lugar, em outra parte, no estado de pureza, etc. Então, o que se faz hoje em dia que não nos é possível tecnicamente trazer essas oferendas, isso que nos diz o Midrash, nos ensinam sábios do Talmud, todo aquele que estuda na Torá as leis daquele tipo de oferenda específica é considerado na prática como se estivesse trazendo aquela oferenda. Por isso, inclusive, os nossos sábios instituíram
antes do início da nossa prece matinal, todos os dias pela manhã, antes dos psuquei dezimbrados, dos versículos de louvor, salmos que entoamos, antes disso nós temos uma sessão na reza que é chamada de Korbanot, na qual a gente descreve os sacrifícios e oferendas que eram trazidos no templo. Por que isso foi incluso no Sidur, no nosso livro de oração? Por que isso está no início das nossas preces? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que as próprias rezas em si são um substitutivo para as oferendas. Por isso nós temos as rezas diárias nos horários que temos, porque elas correspondem aos horários quando as oferendas coletivas eram trazidas no santuário. Então, na ausência do Beit HaMikdash, na impossibilidade de trazer as oferendas, então se fala que aquilo que nós pronunciamos com os nossos lábios, isso substitui o que nós pronunciamos, os trechos bíblicos, os trechos da Torá, que se referem às oferendas, seja a oferenda diária, ao ketoret, ao incenso, que era trazido todos os dias, e dessa forma um shalma parim sefateinu, por assim dizer, nós vamos pagar os bois, os animais que deveriam ser trazidos e ofertados no templo, através dos nossos lábios, pronunciando essas palavras da Torá, que descrevem como era uma oferenda. Mas na realidade aqui nós temos um sentido até mais profundo. Nós vemos aqui o poder e alcance também da Torá, que a Torá está acima de tempo e espaço. A Torá é algo que está acima do universo, portanto ela não está subordinada às leis do universo, às leis de tempo e espaço. Portanto, mesmo se nós não estamos no tempo, na época do Beit HaMikdash, não temos hoje em dia, realisticamente, não temos ainda o Beit HaMikdash, ou não estamos no local do santuário, mesmo alguém que não se encontre em Israel, na Terra Santa, ou em Jerusalém, etc. Porém, através do estudo da Torá, a pessoa transcende, a pessoa se eleva para uma dimensão mais alta, mais sagrada, e ela se coloca numa posição que está acima de tempo e espaço, e por isso se fala que estudando na Torá, as leis referentes às oferendas, seja as oferendas que especificamente se trazia para cada situação, seja oferenda de expiação, seja oferenda de agradecimento, etc. Zot Torah Taolá, através da Torá é considerado como se a pessoa estivesse trazendo a oferenda de Olá, de Hatat, de Hasham, enfim, todas as oferendas que são descritas na nossa Parashá. Então, isso é importante para nós saber o poder e o alcance da Torá, do estudo da Torá, aquilo que nós podemos obter através do estudo, que não é apenas um estudo meramente teórico, mas no momento que estudamos na Torá as leis dessas oferendas, é considerado como se na prática, efetivamente, estivéssemos, de fato, trazendo as oferendas no templo.